Obrigado, pastor Reinaldo. Eu gostaria de saudar este pequeno rebanho de Jesus Cristo aqui, que se reúne nessa manhã, no nome dele mesmo, no nome de Jesus Cristo. Eu queria saudar toda a igreja que se congrega aqui, né? Aqui nós vemos aqui soldados de Jesus Cristo. Nós vemos aqui, eu vejo, né, ovelhas de Jesus Cristo. Eu vejo aqui discípulos de Jesus Cristo nessa manhã. E foi com vocês que eu vim falar. Desculpa, é o Espírito, irmãos. Eu vim falar nessa manhã com temor e tremor, porque eu não vim falar, pastor, de um projeto qualquer. Eu não vim falar de um projeto de desenvolvimento social. Eu vim falar de um projeto eterno, que nasceu no coração de Deus. E Ele nos deu essa missão. E através desses projetos que nós temos aí, mundo afora, né, muitos projetos, que a igreja, que os soldados de Jesus Cristo se engajem nessa luta, nesse projeto, nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Então é uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã, falando com vocês e trazendo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para falar. O pastor Reinaldo já adiantou. Eu conheço a Igreja Batista da Paz desde 1900, não sei se foi fundada em 1993 ou antes. Foi antes, mais ou menos aí, né, pastor? Mas eu conheço aqui o pastor Marcos e toda a igreja já desde o princípio. Em 1993, eu vim para Viçosa para fazer um curso, estudar na universidade. Já um projeto missionário. Um projeto missionário que Deus colocou no meu coração. Então, lá na Bahia, onde eu morava, o Senhor me tocou e eu falei: eis-me aqui, Senhor. Onde o Senhor me mandar, eu vou. Eu respondi assim para Ele. E aí, então, eu trabalhava num banco, naquela época. Eu cheguei tentando pedir transferência para um outro local, eles não deram. Então, eu falei: estou pedindo demissão, me demitam aí, que Deus está me chamando para sair daqui. Para sair daqui, para ir para fora. Irmãos, Deus colocou no meu coração, pastor, não ir para um seminário, para fazer um curso de seminário, para ser um pastor. Não foi isso que Deus colocou. Ele falou: você sai, vai se preparar, vai fazer um curso, vai se profissionalizar. E foi assim, meus amados irmãos, que eu cheguei até Viçosa, em 1993, para fazer um curso de zootecnia. Vocês têm aqui na igreja o Alexandre, que é um colega daquela época. Ele é colega de zootecnia, né? Vocês têm aqui esse irmão precioso, que eu tive a grata sensação, o prazer de reencontrar nessa nossa volta aqui para Viçosa em 2019 agora. O Alexandre era um rapaz assim, que não era cristão, não era crente, não era nada, não tinha nem... Quando eu chego em 2019, eu encontro esse rapaz assim, falei: rapaz, agora eu sou um servo de Deus. Meus irmãos, lágrimas vieram aos meus olhos. Eu falei: glória a Deus, porque o Senhor alcança pessoas que a gente nem imagina, né, prepara. Então, amados, nessa manhã eu venho apresentar esse projeto de Deus e convidar a igreja individualmente a se engajarem nesse projeto de Deus. Deus colocou no nosso coração e está nos levando às nações através desse projeto. Eu convido agora, o Espírito Santo de Deus está colocando aqui para essa igreja esse privilégio de participar desse projeto. Então nós vamos dar agora, rapidamente passar, e logo após isso eu quero fazer uma meditação
na palavra de Deus a respeito de missão. Então, o projeto que nós temos agora chama-se Seara Grande, semeando o evangelho entre as nações. E aqui embaixo vocês estão vendo Família Prem. Por que Família Prem? Porque nos lugares que nós trabalhamos, meus amados, aí no mundo afora, são muitas nações. A maioria delas, se não todas elas, são países fechados e difíceis, em que religião, predominantemente religião é muçulmana, hinduísmo e outras. Então, são países fechados e difíceis, de alta perseguição. Então, nós temos aqui um codinome, Família Prem. Prem significa amor, em hindi. Então, nós somos a família Amor. Lembre-se disso depois. Pode passar, meu irmão. Nós temos esse Salmo 67, seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, e alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, o salmista escreveu falando da terra. A salvação de Deus tem que ser levada para toda a terra. O propósito de Deus, quando escolheu um povo de Israel, não era porque o povo era bonzinho, não era porque eles eram bons, ou eles tinham algo diferente dos outros povos. Não, ele escolheu aquele povo para que ele fosse conhecido através daquele povo, e foi assim que ele se manifestou. Então esse é um salmo missionário. Pode passar, irmão. Vocês sabiam que hoje é quando, pastor? 13 de março de 2022, ainda existem povos não alcançados? 42% da população mundial é considerada não alcançada pelo Evangelho. Vocês podem entrar no site do projeto Josué, projeto Joshua. Esse site traz informações sobre esses povos. Então, povos ainda precisam ouvir do Evangelho, esse mesmo Evangelho que você ouve toda hora, todo dia, que nós nos reunimos aqui aos domingos e em outros dias, para ouvir, para estudar o Evangelho. Então a tarefa, meus irmãos, é responsabilidade nossa, é sua, é minha responsabilidade. Então aqui, povos não alcançados, nós vamos chamar de PNA. São povos que têm menos de 5% da população, aliás, menos de 5% da população é cristã, e menos de 2% é evangélica. Então essa é uma característica. Ainda não existe uma igreja local culturalmente relevante, uma outra característica de um povo não alcançado. E existem cerca de 7.400 povos não alcançados, catalogados até agora. Então é cerca de 42%, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas catalogados são esses aí. Pode passar, irmão. Quem somos? Nós somos a família missionária, essa é a equipe missionária. Então ali está eu, essa foto foi tirada ali no Centro Evangélico de Missões. Vocês veem a cruz vazada no fundo, né? Então nós temos ali a Patrícia, minha esposa. Nós temos a Ana Raquel, nossa filha, 22 anos. E o João Marcos, com 18 anos. E temos a Meg, essa cachorrinha que também é missionária. Ela foi trazida da Índia, meus irmãos, conosco. E lá na Índia, nós tínhamos um clubinho bíblico com crianças. Nós reunimos na nossa casa lá. E a Meg, ela tinha uma cadeira, ela sentava
e participava dessa reunião com as crianças do clubinho bíblico. Então ela é missionária também. Eu sou um baiano ainda, né? Nasci na Bahia, mas perto da divisa com Minas Gerais. Então eu sou um baianeiro, filho do meio, tive a minha experiência pessoal com Jesus Cristo e fiz a zootecnia, né? Depois que eu concluí o curso, nós saímos já para a missão. Foi no ano de 99, 2000, nós já saímos daqui para o estado do Piauí, já para trabalhar lá 3 anos lá, como missionários, lá num treinamento antes de ir para a Índia, né? E lá mesmo, trabalhando já, pastoreando a igreja, a frente missionária, reerguendo a frente missionária numa localidade pequenininha lá, no interior do Piauí, com as condições parecidas com a da Índia. Então, lá mesmo, o Senhor, então, me chamou, e a igreja, o pastor da igreja, falou assim: você não quer passar, ser ordenado ao pastorado, não? Eu falei: não, pastor, quero não. Não, eu vim de uma família, eu tenho vários pastores na família e tal. O pastor sofre muito, eu nunca quis ser pastor, mas eu já pastoreava, meus irmãos. E zootecnista é um pastor moderno. Eu costumo até brincar, vocês lembram lá de Caim e Abel? Né? Então, Caim, ele era o que? Agrônomo. E Abel era zootecnista. As duas profissões mais antigas que se tem notícia na história da humanidade. Então eu sou um pastor agora, né? Mas eu nunca quis, meus amados. Mas a pastorado não é curso, não é nada, é chamado, é vocação. Então o Senhor fala assim: ó, eu te chamo. Eu já pastoreava uma igreja, uma frente missionária, sem ser pastor. Aí a igreja chegou e você não quer ser? Não, eu não quero não, pastor. Vou pensar, vou orar. Aí dei o sim para o pastor. Passei por um concílio de mais de 30 pastores. Fui aprovado. Então, eu sou pastor também. Mas eu sou missionário, zootecnista, pastor. E a Patrícia é pernambucana, a filha mais velha, é assistente social. E também fez um mestrado aqui na universidade. Ela cursou o curso lá no Centro Evangélico de Missões e se formou em 95. Ela veio para cá em 94 e foi aqui que nos encontramos, nesse ambiente de missão e de universidade. E eu, como estudante, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi me congregar à igreja local. E ali então trabalhei na igreja local e nos projetos missionários no campus universitário. Estava engajado já. Então, meus amados, a missão, o missionário não é aquele que só vai lá para a Índia, não é aquele que vai lá para outro lugar, não. O missionário é aquele que está aqui. Então, o missionário é que está sentado aí. É o missionário. Por quê? Porque a missão, ela é desempenhada no mundo todo, porque o campo é o mundo. É o mundo, o campo é o mundo. E quando a gente fala de campo, nós estamos falando campo de semeadura do Evangelho, campo de colheita, mas também campo de batalha. Campo de batalha. Porque nós somos o exército de Deus. O apóstolo Paulo mesmo fala a respeito disso, que nós temos uma luta, uma guerra, uma batalha, que nós estamos inseridos, e a guerra é espiritual, não é contra a carne, não é contra sangue, é espiritual, meus amados. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, como igreja do Senhor. Esquecemos, simplesmente esquecemos, nos envolvemos com as coisas temporais e nos esquecemos disso. Então, a Ana, a Raquel e o João Marcos nasceram aqui em Viçosa. A gente foi, aí a Ana Raquel nasceu aqui, nós fomos para a missão, em Piauí. E na volta o João Marcos já veio na barriga da Patrícia. E nasceu aqui também, os dois nasceram aqui. Eles têm uma história aqui. Pode passar, querido.
eu já adiantei aqui, mas essa nossa caminhada missionária desde o Piauí, né, com essa revitalização de igreja, evangelismo, discipulado, ministério estudantil. Em 2003 eu voltei para cá para fazer o mestrado na universidade, que também é coisa de Deus. Meus amados, você quer ser bem-sucedido na vida? Fala assim para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Não importa qual é a sua profissão, o que você faz, onde você mora, não importa. Fala isso para o Senhor e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então eu pedi um mestrado lá de longe e o Senhor mesmo deu. Eu cheguei para a banca de entrevista e falei assim: ó, eu quero fazer um mestrado porque eu vou utilizar esse mestrado para abençoar os povos aí fora. Falei isso para a banca, meus amados. E eles me aprovaram. Eu não tinha iniciação científica, não tinha nada com ninguém aqui. Só conhecia os professores. Mas Deus me aprovou. 2005, 2008, um detalhe a respeito da zootecnia e do mestrado. Nestes países fechados, você não tem visto como pastor ou missionário. Então você vai trabalhar lá, se quer permanecer trabalhando, você pode trabalhar na sua profissão, ou fazer algum tipo de negócio, ou ser um empresário, alguma coisa assim. Porque é assim, o paradigma missionário hoje, já nesses últimos anos, aí, tem mudado. Porque os países estão se fechando cada vez mais para o Evangelho. Perseguição aumentando de diversas formas. E aí então eu não queria fazer zootecnia, fiz zootecnia e mestrado. Aí surgiu lá na Índia, através da Interserve, que a gente trabalhou, começou a trabalhar. Surgiu então uma oportunidade para um zootecnista dar aulas numa universidade cristã lá no norte da Índia. Aleluia, glória a Deus. E eu não queria fazer zootecnia não. Mas eu falei: eis-me aqui, Senhor. Ele me trouxe para Viçosa. Meus amados, e por causa da zootecnia é que nós permanecemos lá na Índia por 10 anos. Eu era professor voluntário nessa universidade lá no norte da Índia. E ali nós desempenhamos um ministério com estudantes, também um ministério fora, com as famílias muçulmanas, famílias hindus e os demais. Evangelismo discipulado com o ministério estudantil, e em 2019 a gente veio para Viçosa para ficar na base da Interserve, aqui que é no Centro Evangélico de Missões, ajudando agora os outros, na retaguarda. Se chama retaguarda. Vocês estão conscientes aí desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Acho que todo mundo está consciente disso. E tem visto as notícias, as informações e tudo mais. E esses dias atrás eu estava vendo uma das informações, que era a seguinte: a pessoa que estava dando a notícia narrando, até um especialista em esse negócio de guerra, ele falando que aquele exército que estava ali, aquela coluna que estava ali, ela era composta por tanques, ela era composta por médicos, ela era composta por caminhões com suprimento de alimento, era composta por caminhões com combustível, com caminhões com munição e uma série de coisas. E ele falando ali naquela narrativa, ele falou que para que um soldado pudesse ir para a frente de batalha, 5 ou 6 teriam que ficar na estratégia, na retaguarda, para que esse soldado pudesse ir lá para frente. Meus amados, é isso. É assim. No exército de Deus também. Se tem alguém que vá para a frente de batalha, qualquer que seja a frente, o exército tem que sustentar esse soldado. Como é que um soldado vai lutar, batalhar na frente de batalha, se não tem comida, né? Não tem munição, não tem combustível,
não tem artilharia aérea por trás, né? As orações dos santos é artilharia. Quando a igreja ora por um campo missionário, por um povo, por uma família missionária, quando ela ora, meus amados irmãos, ela está enviando mísseis espirituais para aquele campo de batalha. E vocês não têm noção da importância que é a oração da igreja nessa batalha e nessa luta. É a mesma coisa da artilharia ou do bombardeio, né, aéreo estratégico. É a mesma coisa. Então os soldados estão lá na frente, aí eles dão informação: olha, aqui é para bombardear tal lugar assim, assim, tal coisa assim, assim. Aí lá vai os mísseis, são lançados lá, pum, e atinge o lugar. Aí os soldados podem entrar então lá e tomar posse daquele terreno, daquele lugar. É assim que funciona também na missão e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Pode passar, meu amado. Aí eu já falei o codinome, nosso codinome. Vocês vão ver, o pastor já tem aqui, e nós vamos deixar as informações a respeito disso, né? Eu vou deixar mais coisas aqui. Então, quando os irmãos entrarem no site da organização aqui, vocês vão procurar pela família Prem, tá? Aí a família Prem somos nós, e lá vocês vão ter as informações de como, o que fazer, como se engajar, como se cadastrar lá para poder estar nos acompanhando, né, de diversas formas. Manutenção financeira, orando, então de diversas maneiras ali, e recebendo também as notícias depois. Pode passar, meu querido. Esse então é um novo projeto, mas o chamado é o mesmo, a vocação é a mesma, a missão é a mesma. Amados, a missão não é a minha missão. Quando a gente fala em missões, eu amo missões, ou temos as missões. É porque nós temos diferentes partes dessa missão de Deus, que nós, exército, igreja de Deus, devemos estar engajados. Então esse é um novo projeto, e nós colocamos esse nome de Seara Grande para testemunharmos dele entre os povos não alcançados. Lucas 10, 2, a seara é grande e há necessidade de trabalhadores. Há muitos povos ainda que precisam ouvir desse amor de Deus. Nós, meus amados, dissemos sim. Eu falei, né, na minha experiência pessoal, minha com Deus, porque eu nasci no lar evangélico, nasci numa família cristã. Desde criancinha eu ouvia da palavra de Deus, ouvia do evangelho, ia à igreja, e lá também eu fui um embaixador do rei. Eu não sei se alguém já ouviu falar. É uma organização para crianças e adolescentes da Igreja Batista, né, tradicional. E eu fui embaixador do rei. Então o embaixador do rei, ele estuda a vida dos missionários, e tem tipo escoteiro também, com trabalhos e tudo. E ali, meus amados, a semente foi plantada. Ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. E o Senhor então plantou, e aí eu disse sim, já era jovem, já depois dos 18 anos, que eu falei sim para o Senhor. Pode passar, meu querido. A Crossover, hoje nós trabalhamos com uma organização de plantação de igrejas. Não é uma agência missionária assim. Então nós nos denominamos como uma organização de plantação de igrejas. O foco é plantar as igrejas do Senhor. O que é plantar a igreja? É semear a palavra, é chegar lá, dar condições, detectar pessoas que vão estar ali, pessoas convertidas, treinar estas pessoas, e estas pessoas então elas vão plantar outras igrejas, vão se reproduzir,
Então é isso que é plantar a igreja. Dá treinamento teológico, dá treinamento missiológico. E agora eu, como um profissional da área de zootecnia, com a experiência que a gente já tem no campo missionário, eu vou estar desenvolvendo projetos de agricultura e pecuária nessas localidades que as igrejas estão sendo plantadas, para dar condições a que a igreja se autossustente, que os membros possam ter uma renda. Muitos, se não todos, desses lugares são lugares de alta perseguição. Quando as pessoas se convertem, por exemplo, numa vila da Índia, ali então ela começa a padecer perseguição. Ela não consegue encontrar trabalho, às vezes. Então, uma das funções que eu vou estar desempenhando, que eu vou estar em contato com o campo, viajando e desenvolvendo esses projetos, para ajudar as igrejas já plantadas a que possam ser autossustentáveis e se reproduzirem. Então nós temos aí a Crossover Global que faz isso. Temos 5 bases de envio, uma nos Estados Unidos, Moldávia, Brasil, região do Cáucaso e Ásia Central. Tá? Então 34 países, meus irmãos, 34 países, parem para pensar. Pastor, 34 países em que nós temos acesso a proclamar o Evangelho, a dar condições a que a igreja plante mais igrejas naquele lugar. 34. Então são esses povos que têm nenhum ou pouco acesso ao Evangelho. As religiões predominantes, eu já falei, islamismo, hinduísmo, budismo, animismo, a maioria delas. Pode passar, meu irmão. As igrejas, a característica dessas igrejas, irmãos, são igrejas que se localizam geralmente em áreas urbanas, áreas rurais ou semi-rurais, a maioria delas. E elas são desenvolvidas nas casas, elas se reúnem nas casas. Nós temos, por exemplo, eu não sei se eu posso falar, que está sendo transmitido, né, pastor? Está sendo transmitido? Então nós temos ali na região próxima à Índia, um país ali, que ali tem o trabalho de igrejas plantadas, e os plantadores de igrejas, meus irmãos, eles viajam de vila a vila, fazendo o trabalho, pastoreando as igrejas, fazendo os trabalhos de vila em vila. E aquela região, ela é montanhosa, difícil acesso, as vilas são difíceis de acessar, e essas pessoas então estão lá trabalhando, e nós estamos aí ajudando a eles, eles vão fazer esse trabalho ali. Então parte da equipe nós temos essa tarefa. A Patrícia, ela como professora, ela está engajada no treinamento desses irmãos, tanto lá no exterior como aqui, nos campos missionários. Ela está engajada nesse treinamento desses irmãos, treinamento teológico, missiológico e tudo mais. Pode passar, irmão. E o que Deus nos chamou para fazer, meus amados, foi isso: servir na tarefa de plantação de novas igrejas, com suporte para o desenvolvimento, multiplicação saudável e espiritual, usar nossas habilidades profissionais, dons e talentos para abençoar vidas e comunidades, e buscar meios de acesso às pessoas para compartilhar boas novas de salvação e testemunhar, falando do amor de Cristo. Então é isso. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder, que descerá sobre vós do alto, poder, né, do Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhar, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse poder aí de receber o poder do alto é o Espírito Santo de Deus. No grego lá é dunamis, que vem de dinamite, poder para poder testemunhar e ir até o final, até a morte. Pode passar, amado.
Aí eu já falei, através do ensino, a Patrícia ali já fazendo um treinamento aqui na base no Brasil, lá em Curitiba. E também através da internet, também treinamentos internacionais para o pessoal das bases locais. Pode passar. Eu já falei da atividade profissional minha, né, de zootecnia. Essa foto aqui, estava um calor, meus amados irmãos, quando eu estava na Índia ainda, né? Eu estou lá todo suado, lá, a camisa está molhada, né? Esses irmãos aqui, eles são de um estado ali próximo onde a gente morava, o estado mais pobre da Índia, e eu estava lá para ajudar num projeto de granja de frango. Esses aí são pastores e plantadores de igreja, e eu estava lá ajudando nesse projeto. Então lá, nessa localidade aí, já tem mais de 1000 igrejas plantadas, nessa região, nessa área aí, nesse estado e nas áreas adjacentes aí. Pode passar, meu irmão. Aqui nós temos o orçamento, é aquilo que a gente estava falando, né? O projeto que a gente apresenta, não? Esse não é um projeto nosso. Então eu não tenho nenhum constrangimento em falar que esse é um projeto de Deus, que essa é a missão de Deus que Ele nos chamou a fazer. E isso tem sempre, né, pastor, um custo. Para o soldado ir para a frente de batalha, ele tem que ser então enviado, tem que ser sustentado. Então esse é o nosso orçamento. Nós vamos morar em Curitiba já. A Patrícia já está em Curitiba, próxima lá da base. E nós estamos em fase de mudança agora. Estamos mesmo agora em correria. Eu cheguei um pouco atrasado aqui porque nós estamos encaixotando coisas e fazendo as mudanças. O João Marcos vai amanhã de ônibus e eu e a Ana Raquel e a cachorrinha vamos na terça ou na quarta-feira de carro. Então, toda essa mudança, meus amados irmãos, tem um custo altíssimo, né? E a manutenção do projeto. E de lá de Curitiba, nós teremos o acesso aos campos missionários. Então nós vamos estar de lá, de Curitiba para os campos, de Curitiba para os campos, de Curitiba para os campos, sempre nos campos, em contato. Agora mesmo até junho, eu estarei viajando para um projeto lá na Índia, por exemplo. Então tá aí, pode passar, meu irmão. Aí orando por nós, como você vai participar, segurança, saúde, divulgando o projeto na igreja e entre os amigos. Pode passar. Se tornando mantenedor dessa tarefa conosco. Aqui as informações estão aqui, ó, todas aqui. O pastor Reinaldo tem. Nós vamos deixar aqui, ó, não sei se o pastor vai concordar, mas depois ele pode fazer. Vão ter 2 pessoas basicamente que vão nos representar aqui na igreja. Uma delas é o Alexandre, que é um amigo conhecido meu, também muito próximo, e também que se engajou em missão, né, pastor? Está engajado. E a outra é a Leonesa. Vocês conhecem a Leonesa? Conhece? Ela está ali, ó. Faz assim, Leonesa. E o Domingos ali, ó, os dois, o casal, que também é um casal que nos conhece há muito tempo e também estão engajados nessa missão. E aqui na igreja, vocês podem procurar ele, qualquer um de vocês aqui, procurar eles, e eles podem então dar mais informações ou dizer como, né, se engajar e tudo mais, tá bom? Então, é mais ou menos isso aqui. O Senhor honrou a fidelidade do menino com seus pães e peixes, mostrando que pequenas ofertas sinceras em suas mãos podem abençoar multidões. É isso, meus amados. O Senhor nos chama lá, o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, que Deus não chamou as coisas grandes, poderosas, as sábias, mas Ele pegou as humildes, as fracas deste mundo, nós, eu, você, somos os poderosos, os sábios, não, somos nós, fracos mesmo, para que Ele pudesse mostrar que o poder, que a glória é dele, não nossa. Então nós estamos engajados e o convite é esse para a igreja. Pode passar, irmão, acho que já acabou, não?
Pode passar? Acho que acabou, né? Então, pastor, eu não sei como é que está o tempo aí que eu não marquei. Ainda tem algum minuto? Ah, tá. A gente ainda tem esse tempo todo ainda? Oh, glória a Deus, meus amados. Oh, não vai cochilar não, hein? Não cochilar não. Eu vou compartilhar com vocês agora, amados, após esse projeto, a apresentação desse projeto, que na verdade, a apresentação de um projeto desde uma missão dessa, já é uma reflexão, já é um chamado à igreja a se engajar na missão de Deus. Mas eu queria ler um texto e fazer uma outra reflexão. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da plantação ou da seara que mande obreiros para fazerem a colheita. Lucas 10, 2. A seara é grande e a tarefa está inacabada. Vamos juntos trabalhar? Vamos juntos trabalhar? Quem quer ir? Quem quer ir? Vamos sim, meus amados. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui no texto. Quando chegar no último dia que você for se encontrar com seu Senhor, com Jesus Cristo, o que você vai levar nas mãos? O que você vai ouvir dele? Servo bom e fiel? É isso? Eu quero ouvir isso. Eu não quero mais nenhum título na vida, nada. O título que eu quero é servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu quero. Não quero mais nada. Só quero isso. Eu convido a vocês que abram suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. Se vocês quiserem, puderem, vocês podem ficar de pé. Só quem puder. Em reverência a essa leitura. Diz assim então a palavra de Deus. Aqui nessa versão. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada ou derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos, como está no grego, esfriará. Mas quem perseverar até o fim,
esse será salvo. E o 14: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Podeis assentar, amados. Esse capítulo, Mateus 24, ele é um texto missionário. Na verdade, não existe nenhum texto na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que não seja missionário. Porque tudo que está escrito tem relação com o resgate do homem pelo próprio Deus. É o projeto, é a missão dele, é o planejamento dele, de resgatar a humanidade de volta para si. De Gênesis a Apocalipse, todos os textos são textos missionários, porque falam do resgate do homem, da missão de Deus, que é resgatar o homem de volta para si. E nesse texto, amados, de Mateus 24, os discípulos então perguntam a Jesus Cristo: mestre, está vendo aqui esse templo, né? A gente poderia dizer, está vendo aqui a construção boa? Eu nem me lembro aqui que no início se era... Eu acho que não era assim não, eu acho que era menorzinha. Eu acho que era mais baixa, né, pastor Reinaldo? Eu acho que era mais baixa assim, menor, a gente entrava pela frente ali, se eu não me engano. Então, mas hoje nós temos aqui essa construção, né? E lá em Jerusalém, eles tinham o templo, hoje ainda existem algumas ruínas, o muro, né? Eles tinham aquele templo grandioso, feito de pedra, maravilhoso, suntuoso. Os discípulos falaram: mestre, olha só que construção, se orgulhando, né? Aí Jesus falou: nada, aqui bobo, como diz o mineiro, aqui bobos. Estão vendo isso aqui tudo? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, destruída, porque o verdadeiro templo não são pedras, o verdadeiro templo são as pessoas, é você, sou eu. Nós temos o templo do Espírito Santo de Deus. Então Jesus já estava fazendo ali, já fazendo um ensinamento ali para aqueles discípulos. E eles perguntaram a respeito da segunda volta de Jesus, porque Jesus já estava falando: quando será e quais serão os sinais da tua vinda? Jesus então começa a fazer essa descrição que a gente conhece muito bem, né, amados? Eu sugiro que vocês estudem, leiam bem, com bastante calma, capítulo 24, 25, com bastante cuidado. Vocês perceberam o que está acontecendo ao redor da gente, no mundo hoje. E então Jesus está ali fazendo eles começam a perguntar para Jesus: mestre, quais serão os sinais da tua vinda? Jesus então diz: opa, peraí, então isso que vai acontecer assim, assim, assim. A gente lembra muito do guerras, rumores de guerras, né? Nação contra nação, isso a gente lembra bem, né? Mas ele fala outras coisas aqui nesse texto. Uma das coisas que ele frisa é a questão: não, vai ter muitos falsos profetas nos últimos tempos. Muitos falsos profetas, ou seja, gente que vai chegar e tentar enganar os outros. A gente está vendo que acontece isso. Meus amados, isso acontece, não é só no Brasil não. Isso acontece no mundo inteiro. Gente que se apropria então da sensibilidade, da necessidade, da carência espiritual do ser humano, da sede, e então começam a manipular, e para isso utilizam até a palavra de Deus. Então são falsos profetas. Mas Jesus diz que lá no texto do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, no final, muitos chegarão ali no final para Jesus e falam: mestre, em o teu nome não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios, não curamos, não fizemos isto ou aquilo.
Jesus vai simplesmente falar: não vos conheço, apartai-vos de mim. E Jesus fala dos falsos profetas: pelos frutos os conhecereis. Então essa é uma das características também. Não é só guerra, rumor de guerra, fomes e pestes, terremotos. Isso tudo está acontecendo, meus amados. Vocês podem acompanhar diariamente. Mas tem esses detalhes também que a gente não presta muita atenção. E Jesus fala que o amor de muitos também esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando perguntaram para Jesus o que era de mais importante na lei, Jesus só falou: é o amor. Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Faça isso e vocês cumprem toda a lei. É o amor. O apóstolo João desenvolve isso lá nas cartas dele. Ele fala que o amor, ele é a marca. É com o amor que a gente se ama. É a marca da igreja. É a nossa marca. É o amor. E amor, meus amados, amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Você decide amar. Lá mesmo na carta de João, na primeira carta de João, diz assim que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E aí então nós podemos amar. É uma decisão. Por que Deus resolveu nos amar e enviar Jesus Cristo? Por quê? Porque nós somos bonitos, nós somos o que? Especiais, nós não somos pecadores, somos perfeitos? Não, não é por isso. Muitos de nós somos até inimigos de Deus, desobedientes, iníquos, mas mesmo assim Deus resolveu amar. E Ele então nos amou. Ele decidiu nos amar e enviou Jesus Cristo. E quando Jesus fala, meus amados irmãos, lá também na Mateus no capítulo 5 e 6, nós devemos o quê? Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É isso. É possível amar, porque não é sentimento, é decisão. E amar não é ficar ali, não é amar, ou seja, é não nutrir, é desejar que o outro conheça a verdade, a palavra de Deus, é não nutrir vingança. Isso é que é amar. E Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. O que nós estamos vendo hoje ao nosso redor? Por que tantas guerras? Por que tantas mentiras? Luta pelo poder. As pessoas não estão preocupadas com o próximo, estão preocupadas consigo mesmos. E 14, este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Está aí uma condição sine qua non. Ou seja, é uma condição necessária para a vinda de Jesus Cristo. E este evangelho do reino, este evangelho que vocês estão segurando aí na mão de vocês, que está na cabeça, no coração, este evangelho, ele será compartilhado, ele será semeado para todas as nações, incluindo os povos não alcançados, que ainda não têm esse acesso. O acesso à palavra de Deus, que nós temos aqui, muitos ainda não têm, esses povos não alcançados. A diferença entre acesso e você ter ouvido falar, ou ter na internet, por exemplo, tem uma diferença muito grande. O que é ter acesso ao Evangelho? É o que nós temos aqui em Viçosa. Então nós temos aqui em Viçosa, não sei nem quantas igrejas tem aqui evangélicas. Tem um monte, né? Tem um monte de crente. Tem um monte de crente, tem um monte também de membro de igreja, né? Cuidado, hein? Cuidado.
cuidado. Se engaje, falei, eis-me aqui. E se engaje na seara. Aqui mesmo em Viçosa. E também no mundo. E então, essas coisas que nós temos vivido aqui, nós temos esse acesso. Temos as igrejas aqui, temos os irmãos. Quantas pessoas estão por aí, nos comércios, na universidade, nas escolas e tudo, que são discípulos, são trabalhadores da seara, mas estão lá fazendo o quê? Estão quietos, não tem? Mas as pessoas têm acesso. Aquelas pessoas que estão ao seu redor ali, elas têm acesso a você. Elas têm acesso aqui a esta igreja que se congrega aqui e a outras. Isso é acesso, está disponível. O evangelho está disponível. Muitos desses povos, amados irmãos, não têm esse acesso. E é aí que a gente chama povos não alcançados. Povos não alcançados. No trabalho que a gente fazia lá, que eu desempenhava, eu dava aulas para alguns cursos lá, cursos universitários e cursos profissionalizantes também de pecuária, né? E nesses cursos de profissionalizante de pecuária, a maioria dos estudantes eram estudantes das vilas ao redor, filhos de agricultores, pobres e também da região ali toda. E eles então chegavam até a sala de aula, muitos deles não falavam, não sabiam nem inglês, não falavam nem inglês, só o hindi. E ali, meus amados irmãos, muitos deles me convidaram até uma vez para ir na vila deles. Aí eu fui na vila com o João Marcos, numa motocicleta, né, numa scooter. Eu e o João Marcos para visitar essa vila. Eram 2 rapazes que faziam esse curso e moravam nessa vila, e nós fomos lá. Chegamos lá, nós comemos aquilo que eles nos deram, né? Participamos ali da família, a família ficou muito orgulhosa. Eles queriam que a gente dormisse lá. E esses meninos, um deles era recém-casado e ele teve um filhinho. E esse filhinho teve que ser internado no hospital por algum problema lá. Aí ele veio na minha sala e falou isso: professor, eu não posso participar das aulas assim, porque o meu filho está... Aí eu falei para ele assim: eu posso orar pelo seu filho? Ele falou: pode. Aí, meus amados, ali naquela sala, eu orei pelo filho dele, em nome de Jesus ali, orei, ele foi. Quando passou, não sei se foi 1 ou 2 ou poucos dias, ele voltou. Eu falei: professor, o meu filho está bem, está saudável. Eu, glória a Deus por isso, meus amados. Essa é a missão. Essa é a missão. Sabe, é proclamar o evangelho, é falar. É isso que é necessário para Jesus voltar. Nós precisamos cumprir essa tarefa. A Igreja Batista da Paz precisa se engajar nessa tarefa de proclamar o evangelho agora, nesses tempos finais e tempos difíceis, por todo mundo. E Deus está oferecendo essa oportunidade para vocês, para a Igreja de Cristo aqui, se engajarem nessa tarefa dos tempos finais agora. E então ali nós tivemos a oportunidade de falar isso, aquele rapaz, e muitas outras experiências nós tivemos, meus amados, ali. Porque basta um eis-me aqui, de alguma forma. No exército, você sabe como funciona, né? Você sabe, né? Aí no exército tem um quartel-general. Digamos que o quartel-general seja aqui, né? Então é aqui que os soldados aqui vão receber treinamento, né? Vão planejar tudo, os generais vão planejar todas as estratégias e tudo mais aqui, sob o comando do general, Jesus Cristo, né? Espírito Santo de Deus. Planejar tudo, dar treinamento e tudo, e enviar os soldados para as frentes de batalha. E o campo de batalha é o
O campo é o mundo. O campo é o mundo. Começando daqui ao redor. Aqui é mundo, né? Começando aqui, mas é o mundo inteiro. É o campo de batalha. Para terminar, para concluir agora, estamos chegando já no final. Um pouquinho mais na frente lá desse capítulo, ou no capítulo 25, no capítulo ainda 24, Jesus ali vai falar da parábola dos trabalhadores. Depois vocês podem ler em casa, mais na frente um pouquinho. E ele vai chegar então e vai distribuir ali alguns talentos. Para um ele vai dar 1, 2, 5, e aí assim por diante. Ou seja, ele vai dar ali para cada um, para depois, ali na parábola diz que o Senhor, ele viaja, ou ele sai, se ausenta, né? Digamos que esse Senhor foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele foi e vai voltar. Só que a gente não sabe nem a hora, nem o dia. Por isso que tem que estar vigilante, viu, pastor? Orando. Vigilante e fazendo a vontade do nosso Senhor. E aí na parábola ele fala, aí ele voltou. Voltou de repente. Aí quando chegou foi pedir as contas, que nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos a salvação, mas eles não vão prestar conta, que aí o galardão, a gente vai receber o galardão. Vai ser o quê? Palha. Nossa casa lá no céu vai ser palha, vai ser de ouro, de prata, o que vai ser? Depende da nossa obediência. E então ele falando isso ali, chegou para aqueles servos, ele viu um servo ali, que falou, não, eu tive medo, porque aquilo que o Senhor me deu, o Senhor é um homem severo, eu tive medo, e enterrei o meu talento. Enterrei, agora toma aqui o talento de volta. O que Jesus falou para aquele servo? Servo mau, inútil. Ele vai ser lançado nas trevas exteriores, ou seja, ele não foi obediente, não foi fiel àquilo que Jesus, que o Senhor deu para ele, era para ele então investir na obra, na seara, porque esse Senhor aí é um dono de fazenda, e eles tinham que investir e com aquilo ali ganhar mais. Nosso investimento então, amados irmãos, são em almas, resgate de almas. Esse é o nosso investimento. Essa é a nossa missão. E vocês têm essa oportunidade. E nessa manhã, eu glorifico a Deus. E o Espírito Santo de Deus fala tanto comigo, meus amados. E Ele está falando com vocês e com a igreja. E aqui então eu encerro. À noite nós estaremos aí, né, pastor, também para dar uma palavra.